Vamos lá? Nosso cantinho da leitura, livro Segue-me, Emmanuel Chico Xavier. Vontade e renovação. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Justamente por isso, porque a sabeis. João, primeira epístola, capítulo 2, item 21. Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carreia para a frente na jornada espiritual. Esse, em consequência de deslizes no pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças, de que forma se lhe socorrer a saúde? Outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade. E por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo se acalenta declarada inclinação ao desastre? Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Queremos todos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos, no sentido de corrigir ou de resgatar. Então, existem dificuldades que elas são incontornáveis e não são passíveis de serem evitadas. São aquelas situações que acontecem e que estão fora do nosso controle, não é? O cenário econômico, financeiro, questões de movimentos geológicos, desastres, tragédias. Ninguém pode evitar isso aí. E se nós estamos em curso em uma dessas situações, provavelmente a causa disso estará em existências passadas, né? No Evangelho, há um estudo sobre isso, na Justiça das Aflições, as causas anteriores das aflições. Então, existem causas que antecedem essa existência, não é? Mas, também no Evangelho, causas atuais das aflições, os Espíritos nos esclarecem que essas dores que são incontroláveis por nós, né, que estão fora do nosso controle, elas são em pequeno número.
elas não são um número grande. A grande maioria dos nossos problemas, eles decorrem de dificuldades que nós mesmos criamos nas nossas relações de rotina, no trato doméstico, no dia a dia, no trabalho. Então, se renascemos num corpo com alguma dificuldade em algum órgão, mas dispomos da medicina, de tantos recursos para nos auxiliar na recomposição desse adoecimento, né? Mas se nós continuamos fixados nos deslizes do passado, se nos tornamos aquelas almas negligentes, imprudentes, nos colocamos para realizar coisas para as quais nós estamos habilitados, então é bastante provável que aumentemos o número das nossas aflições. E o que é interessante nesse texto, ao final dele, que é normalmente quando o Emmanuel chama bastante atenção, né, na sua conclusão, para o que ele está querendo nos abordar. Então, em primeiro lugar, Emmanuel aborda a questão do nosso conhecimento a respeito das leis e ao final ele chama atenção para a importância da vontade nesse processo de mudança. Ele fala bem assim: é forçoso que a nossa vontade funcione. Então veja, a vontade, ela é praticamente um órgão. Ela é funcional ou disfuncional. Como que a vontade vai funcionar, não é? Então, eu gosto de lembrar de Schopenhauer, que ele dizia que a vontade, ela não se submete à lógica. Ela não se submete à lógica. Então, por exemplo, um médico que mais do que ninguém compreende a lógica dos danos que um vício causa, cigarro, bebida, ele sabe mais do que ninguém, não é? Que não deve se expor a esses vícios. Mas quantos deles, não é? Bebem, fumam? Porque a vontade não se submete à lógica. A vontade só se submete ao interesse. Nós temos que ter interesse para que a vontade se movimente. Temos que gerar em nós um centro de interesse. Um centro de interesse. E então, nós vemos que Jesus, ele detentor de toda a ciência da Terra, presidiu a formação da Terra. Então, ele é o detentor da ciência da matéria, da ciência da alma. Então, o maior psicólogo que existe, nosso grande psicólogo. E ele usa essa psicologia de gerar nos seus discípulos e naqueles que o ouviam um centro de interesse. Então, quando ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, então ele dá um para quê, uma razão pela qual devemos fazer ou não fazer alguma coisa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele vai honrar a vosso pai e a vossa mãe para, né? Isso aí está para viver longo tempo sobre a terra. Isso está nos 10 mandamentos, Moisés.
Então veja, quando a espiritualidade superior quer gerar em nós movimento, ela busca criar um centro de interesse. Então, nesse texto, o Emmanuel está chamando a atenção do quanto de problemas nós causamos a nós mesmos por não prestarmos atenção minimamente nas leis, não é? Então, que a nossa vontade se oriente na direção do bem, porque isso é bom para nós. Seremos menos angustiados, teremos mais momentos de alegria se conseguirmos tolerar mais e reclamar menos, não é? Então é isso.